Nesse momento, antes de partirmos para o momento de oração, e a gente vai dividir esse momento de oração em 3 momentos diferentes, a gente vai refletir um pouco na palavra do Senhor. Eu peço para que os irmãos abram a palavra de Deus em Salmo 126, um capítulo após ao capítulo que a gente leu no início. Salmo 126, um salmo que fala sobre restauração, salmo que fala sobre um coração de um salmista que está temeroso pela situação que ele está, mas que ele está confiante no Senhor. E aí, imagina a seguinte situação. Imagina que amanhã cedo você liga o noticiário, ou vamos dizer que assim que terminar a reunião, você liga o noticiário ou abre o site de notícias na internet e a manchete em vermelho destaque é: a pandemia acabou. Tirem as máscaras, não precisa mais se aglomerar, não precisa mais se distanciar um do outro, pode se aglomerar, pode ficar junto. Agora não tem mais proibições, não tem mais restrições. Vocês podem voltar a fazer culto presencial, podem se reunir com os amigos, não precisa mais temer porque não existe mais coronavírus, acabou. Vocês estão livres disso. Eu acredito que se nós lêssemos essa manchete no noticiário, essa notícia ia trazer uma alegria tão grande que eu acredito que a maioria de nós ia dizer: isso é mentira. Não é possível que um problema desse tamanho tenha acabado assim no estalar de dedos. Alguns iriam acreditar, mas a maioria ia dizer: não, isso é brincadeira, isso não é possível de acontecer. Só que imagine algo que vem depois dessa notícia. É você olhar para o que ficou da pandemia, para os destroços, e aqui eu não estou falando de destroço material, estou falando de destroço psicológico, espiritual, algo que é muito mais danoso. Enquanto uns voltam às atividades normais porque a pandemia passou, outros simplesmente estão devastados espiritualmente, psicologicamente, por conta do lockdown, por conta do distanciamento, do isolamento. Mas parece que tem um grupo que está confortável naquela situação imposta pela pandemia. Mas, Lucas, por que você está falando todas essas coisas? Porque parece que, apesar de ser uma situação hipotética, a gente sabe que a pandemia não passou, mas parece que cada vez mais fica claro que a igreja vai ter que lidar com o problema do esfriamento das pessoas. E o Salmo 126, que vamos ler agora, é um salmo que tem como pano de fundo justamente essa situação. O povo vivia no cativeiro babilônico, o povo estava sob o domínio do rei Ciro, eles estavam há 70 anos sendo escravos, devastados, longe de casa, isolados, longe do templo de Jerusalém, e de repente, como num estalar de dedos, Ciro decreta que eles retornem para casa, lhe dá recursos para que eles reconstruam as cidades, e muitos voltam, e muitos retornam para Jerusalém, mas agora parece que o clamor não cessa. Parece que a alegria, o êxtase do povo se transforma num pedido também ao Senhor. Senhor, restaura-nos. E o salmista aqui, que escreve esse texto, quando ele retorna para casa, ele percebe que há destroços, apesar da alegria, apesar da circunstância de êxtase que eles estão, mas há um problema. Há um problema que é invisível, muitas vezes, aos nossos olhos, que é o esfriamento espiritual. E aí o salmista se dirige ao Senhor, olhando para 3 pontos: para aquilo que passou, para aquilo que está acontecendo e para as promessas do futuro. E aí nós vamos meditar um pouco nesse texto de forma bem breve, sobre a nossa atitude de oração em tempos que a restauração é necessária. Então a primeira atitude é olhar para o passado, olhar para aquilo que Deus já fez. Vamos ler Salmo 126, versículos 1 ao versículo 3. É um texto muito conhecido nosso. Alguns sabem até de cor esse texto. A palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Primeira coisa que o salmista faz, depois de uma alegria extasiante, de ser liberto do domínio da Babilônia, de voltar para casa, é dizer: o Senhor, quando Ele nos restaurou, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem não acredita que isso é possível. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor restaurou a nossa sorte, porque nós não tínhamos condição de sermos libertos do cativeiro se não fosse o Senhor. E aí Deus move o coração do rei, faz com que o povo retorne para a cidade, e ali estava todo mundo junto, adorando ao Senhor, mas o salmista, quando ele vai falar dessa situação, o primeiro verbo que ele indica é restaurou. Ele olha para trás. Ele olha para o que aconteceu. E aí uma coisa que eu queria que nós pensássemos juntos é, quando nós oramos ao Senhor, quantas vezes nós olhamos para trás, nós olhamos no retrovisor da nossa vida, para ver o que Deus já fez? Às vezes nós estamos tão imersos na dor, no sofrimento, no distanciamento que nós estamos vivendo, que nós esquecemos de olhar para aquilo que Deus já fez na nossa vida. Para o dia que Deus restaurou a nossa sorte, o dia que Deus mudou a nossa história. Será que nós lembramos da nossa história? Será que nós conhecemos a nossa história? Será que você sabe o que Deus fez ao longo, não só da sua história, mas ao longo da história do povo de Deus? Um Deus que livrou o povo do Egito, livrou o povo do cativeiro, um Deus que moveu corações de homens para pregar o evangelho e sair de sua terra, do seu conforto, e ir para distante, para que o evangelho chegasse para mim e para você. Um Deus que livrou Israel das mãos dos inimigos. Um Deus que a igreja, mesmo perseguida, cuidou dessa igreja. Um Deus que levantou homens para purificar o evangelho, a verdade do evangelho, para essa verdade chegar a mim e a você hoje. Será que nós agradecemos a Deus pelo que ele já fez? Ou nós só estamos colocando diante do Senhor aquilo que ele deve fazer na nossa vida? Ou olhando apenas para o dia de hoje? Nós temos motivos de sobra para louvar o Senhor, mesmo em dias difíceis, porque nós temos um Deus que age ao longo da história para cuidar de mim e para cuidar de você. Um Deus que restaurou a nossa sorte. Olha o que é que Paulo diz em Efésios, quando ele está iniciando a sua carta. Ele diz que Deus restaurou a nossa sorte a ponto de nos dar vida quando éramos mortos em delitos e pecados. Quando nós não tínhamos força para nos achegarmos ao Senhor, ele nos deu vida. Quando nós não tínhamos outro caminho para seguir senão a morte, Deus mudou o curso da nossa vida. Ele restaurou a nossa sorte, como ele restaurou a sorte de Sião. E aqui o feito do Senhor foi tão grande, nesse texto, que não foi somente o povo de Deus que reconheceu que foi imenso o favor do Senhor, até as nações ímpias. O que é que o texto diz no versículo 2? Entre as nações se dizia: o Senhor tem feito grandes coisas por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito a favor do seu povo. Será que as pessoas do nosso lado, aquelas que convivem com a gente, elas sabem que o nosso Deus é um Deus que faz maravilhas? É um Deus que opera coisas grandiosas, magníficas, a ponto de dizer: o Senhor, que o povo da Igreja Presbiteriana de Souza serve, tem feito grandes coisas no meio deles. Será que a nossa vida reflete, a nossa conduta reflete o caráter de Deus, o poder de Deus em nossa vida? A gente não pode, muitas vezes, olhar para o passado e ficar sendo nostálgico, e só falar do passado, e só falar do passado, e não lembrar que o Senhor faz maravilhas ainda hoje, para a sua própria glória. Por que eu digo isso? Porque, apesar de olhar para trás e dizer: o Senhor restaurou a sorte de Sião, o salmista, ele olha para o presente. Ele vê que o povo começa a esfriar espiritualmente, porque enquanto uns voltam para Jerusalém,
reconstroem a cidade, outros simplesmente ficaram na Babilônia. Não quiseram voltar. Preferiram o cativeiro, preferiram o domínio do que voltar para o templo para adorar ao Senhor. E aí o salmista diz, Senhor, restaura-nos como a torrente do Neguebe. Versículo 4 diz, Senhor, não somente nós te agradecemos porque o Senhor nos restaurou e nos libertou da Babilônia, mas nós te pedimos outra coisa. Nos restaura hoje como as torrentes do Neguebe. O Senhor lhe deu um grande livramento para o seu povo, mas o salmista diz, Senhor, nós ainda precisamos de restauração. Nós ainda precisamos que o Senhor olhe por nós, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor restaure a nossa sorte, porque parece que o nosso coração está esmorecendo. E aqui o salmista ele cita as torrentes do Neguebe, que possivelmente ali era uma região desértica, que precisava das torrentes de uma região que era inundada temporariamente pelas chuvas e pelas correntes de água. Então, não se tinha água o tempo inteiro na região de Jerusalém. E eles precisavam de chuvas e de torrentes para que eles pudessem ter a subsistência, o plantio. A gente que é nordestino, a gente que é sertanejo, a gente sabe muito bem como é depender de chuvas para que os mananciais fiquem cheios, ainda que de forma temporária, porque no próximo ano a gente precisa que chova de novo para que os mananciais encham de novo. E aqui o salmista usa a ilustração das torrentes do Neguebe não para falar da terra de Israel, mas para falar do coração do povo, que estava seco, rachado, que estava quase desfalecendo. Eles precisavam que o Senhor restaurasse de novo a sua alegria, a sua sorte. Quando a gente olha para o que o salmista diz no Salmo 126, versículo 4, a gente precisa lembrar do que aconteceu lá em João 14, quando a mulher samaritana chega no poço e pede por água, aquele que não tem apenas um copo de água física para dar, mas aquele que diz, se vocês conhecem o dom de Deus, esse Deus te dará água viva. O que a palavra de Deus nos ensina é que nós não precisamos apenas de remédios paliativos, de vacinas, de medidas restritivas, da ausência da pandemia, ou nós não precisamos apenas nos livrar dos problemas dessa vida. O que nós precisamos é encontrar aquele que tem a oferecer algo muito maior do que Oxford Pfizer, AstraZeneca, qualquer outra vacina, outro medicamento. Aquele que tem algo muito maior e mais sublime para nos dar, que é a vida eterna. E só encontramos isso em Cristo Jesus, porque ele nos dá não só a vida eterna, mas a vida abundante e graciosa. Restaura, Senhor, a sorte do seu povo como as torrentes no Neguebe restauram a expectativa de vida naquele lugar. A nossa oração deve ser, Senhor, restaura-nos, alimenta-nos, fortalece-nos, Senhor Deus. Ainda que os profissionais, os políticos, algum método, algum remédio, algum processo nos garanta algum conforto, e Deus pode usar essas coisas para isso, apenas o Senhor Deus é que pode nos dar restauração que satisfaz o nosso coração e dá paz à nossa alma. 2 Crônicas 7, 14 e 15, tem aquele texto que nós conhecemos muito bem. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Somente quando o povo se achega ao Senhor e diz, Senhor, nos restaura, com sinceridade, com humilhação, com arrependimento, o Senhor nos ouve. O Senhor está com os ouvidos atentos, com os olhos abertos à oração do justo. Quando nós pensarmos em esmorecer, em nos distanciar, em perder as esperanças, lembremos que o Senhor
é aquele que dissipa vírus, destrona reis, livra o seu povo da morte, mas é também aquele Deus que cuida do seu povo, mesmo durante o coronavírus. Clamemos a Deus todos os dias para que Ele nos livre dessa situação que nós estamos, que não é fácil, mas que não deixemos a espiritualidade esmorecer na vida da igreja, na nossa vida particular, que nós não nos confortemos ao se afastar da comunhão do Senhor, da comunhão da igreja do Senhor, que nós não nos confortemos com o distanciamento, que isso seja temporário, que a nossa oração seja: Senhor, restaura a tua igreja para que um dia nós possamos de novo estarmos juntos, estarmos em comunhão, cultuarmos ao Senhor sem máscara, cultuarmos ao Senhor com inteireza de coração. Enche o teu povo como os mananciais transbordam, que o nosso coração transborde também de alegria, de contentamento, de paz, de regozijo. Senhor, restaura-nos. Restaura-nos, porque o Senhor é aquele que fez grandes coisas. É aquele que colocou salvação na nossa vida, é aquele que encheu nossa boca de riso, nossa língua de júbilo, é aquele que restaurou a sorte de Sião. Nós cremos que o nosso Deus faz coisas poderosas, e a nossa oração deve ser: Senhor, restaura-nos. Restaura-nos, enche-nos, Senhor Deus. Se oramos com gratidão ao Senhor pelo que Ele já fez, e também clamamos por restauração presente, o Senhor é fiel, o Senhor nos ouve, o Senhor pode nos atender. Mas o salmista não para aí. Ele não olha apenas para aquilo que passou e para o presente. Ele olha para o futuro. Versículos 5 e 6 do Salmo 126 diz o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Possivelmente, muitos dos que retornaram e também os que ficaram na Babilônia choravam. Choravam com saudade de casa, com saudade da família, com saudade daqueles que foram ou dos que ficaram. E a nossa vida não é diferente. A gente tem alguns momentos da nossa lida que nós choramos, que o sofrimento é tão grande que nós não temos outra alternativa senão derramar lágrimas. A nossa vida tem temor, a nossa vida tem dor, a nossa vida tem sofrimento. E parece que o salmista diz: meu filho, quando tudo estiver ruim, pode chorar. Pode chorar. Mas lembre-se que o choro daquele que crê no Senhor não é um choro de profunda tristeza e de desespero. O choro do que crê no Senhor é um choro que sabe que aqueles que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. Que maravilha saber que o Senhor é aquele que nos garante a colheita alegre, ainda que seja no percurso com lágrimas. Em dias de provação, em dias de dores, em dias de sofrimento, de luto, de perdas, que nós choramos, que nossa ação não é outra senão derramar lágrimas diante do Senhor. Nós podemos chorar, mas que não desfaleçamos, que não sintamos desespero, porque naquele que restaurou a sorte de Sião e que restaura a vida do seu povo, nele há esperança. Nele há esperança. Os nossos olhos, daqueles que estão em Cristo, têm que olhar não para a tristeza, não para a dor, mas para o que vem depois da dor. A alegria da colheita. É como se as nossas lágrimas regassem uma terra seca e quando nós retornamos pelo mesmo caminho, agora não tem mais sequidão, mas frutos, alegria, júbilo. É como se o agricultor, no início do dia, olhasse para a sua lavoura e visse que não tinha condições de plantar nada. E o seu coração pesa, dói, ele está desolado, ele não vai conseguir plantar nada porque não tem água. E ele começa a chorar. E de repente, quando ele abre os olhos, chuvas são derramadas na terra e o fruto germina e a semente cresce. Sabe por quê? Porque a plantação, a colheita, não depende de nós, depende daquele que provê
o nosso Senhor. Como é bom saber que nós dependemos do Senhor e não de nós mesmos. Porque, meus irmãos, eu vou dizer, se eu dependesse das minhas forças, eu já teria sucumbido. Mas graças a Deus que nos sustenta. Graças a Deus que nos sustenta. Lembrem-se de orar ao Senhor com gratidão pelo que Ele fez. Lembrem-se de orar ao Senhor para que Ele nos restaure, para que Ele nos livre dessa situação. Lembre-se também daquilo que o Senhor fará. Ele nos restaurará completamente em Cristo Jesus, de uma vez por todas. Meus irmãos, vai chegar um dia em que toda lágrima, toda dor, todo luto cessará e toda lágrima será enxuta dos nossos olhos. E esse dia, meus irmãos, eu nunca vivi esse dia. Mas eu acredito que vai ser uma alegria tão grande, muito maior do que a manchete de que o coronavírus vai terminar, ou que o coronavírus encerrou. A alegria de estar nos braços do nosso Deus, desfrutando da presença do Senhor e Ele enxugando as nossas lágrimas. É como o salmista diz, nós ficaremos como quem sonha. Mas esse dia só é possível porque o Senhor fez grandes coisas. E que grandes coisas foi essa? A grande coisa que o Senhor fez na cruz do Calvário, por mim e por você, dando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. O evangelho pregado na cruz, a mensagem de salvação que resgata o meu e o seu coração pecador, quando nós éramos os piores inimigos de Deus, foi a maior coisa que Deus fez por nós. Não há bênção maior, não há bênção mais sublime, não há feito mais maravilhoso do que saber que nós somos resgatados em Cristo Jesus. E aí eu olho para que aquilo que o salmista diz no final, de aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eu olho lá para o Novo Testamento, quando Cristo, ele suou, ele foi humilhado, ele sofreu, o servo sofredor morreu no nosso lugar, mas derramou lágrimas na terra ao ver a perda de um amigo amado. E Isaías diz que agradou ao Pai fazê-lo moer. Mas após tudo isso, o servo sofredor viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Aqueles que semeiam com lágrimas, ceifam com júbilo, porque a obra de Jesus Cristo nos garante isso. Nenhuma outra coisa, nenhuma outra promessa. Somente porque Cristo morreu no meu e no seu lugar, é que nós podemos semear com lágrima e ceifar com júbilo. Porque a obra vicária do Senhor nos garante essa bênção. Não olhemos para outro lugar quando os dias estiverem dolorosos, senão para a cruz de Cristo. Nos alegremos não apenas pelo que Deus já fez ou pelo que Deus faz, mas como Hebreus diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra de Deus. Aquele que semeou com lágrima, ceifou com júbilo. Colheu o fruto do seu penoso trabalho. Para encerrar, meus irmãos, 2 Timóteo diz, por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se os dias estiverem difíceis, e eles estão, olhemos com perseverança para a obra daquele que nos salvou. Nos guardemos debaixo das mãos do nosso Deus, porque ele tem cuidado de nós. Sofreremos, mas no final, a colheita será com júbilo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos fortaleça nesses dias que nós vivemos. Amém?